O suprematismo foi um movimento artístico russo que surgiu em 1915, onde sua principal característica era a utilização de formas geométricas elementares, quadrados e círculos, e foi o pontapé inicial para a pintura abstrata no modernismo. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar do contexto onde esse movimento se encontrava, e entender como isso influenciou a arte feita naquele momento. No começo do século XX, a Rússia era governada pelo Tsar Nicolau II. Seu governo não era bem visto, e não era nem um pouco popular. Além de ter perdido a guerra russo-japonesa, a situação no país era de extrema insatisfação, com greves e manifestações da população. E como se sua já má reputação não bastasse, Nicolau ainda mandou abrir fogo contra os manifestantes pacíficos, episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento. 9 anos depois, começa a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914. Em 1917, a Revolução Russa acontece, uma soma das tensões da Primeira Guerra com a imensa insatisfação da população russa. A autocracia de Nicolau foi então derrubada e os bolcheviques de Lenin assumem o comando. Influenciado pelos cubistas, tais como Pablo Picasso e Georges Braque, assim como os futuristas como Umberto Boccioni e Luigi Russolo, um artista russo chamado Kazimir Malevich junta-se ao movimento do cubo-futurismo, uma junção dos dois estilos. Malevich e outros artistas cubo-futuristas colaboraram numa ópera chamada Vitória sobre o Sol, em 1913, onde Kazimir, ao desenvolver o cenário de fundo para a peça, criou formas extremamente minimalistas, as quais inspiraram Malevich a fundar o movimento suprematismo. Em 1915, o movimento é oficializado na coletiva chamada A Última Exposição Futurista, 010, onde hoje é São Petersburgo, onde foram expostas obras de Malevich feitas entre 1913 e 1915. A que mais se destaca é a forma familiar do quadrado negro, a mesma configuração presente na ópera, 2 anos anteriores, e que viria a ser a face do movimento suprematista. Elas se encontram no canto da sala, um lugar importante, pois era a posição reservada para as imagens religiosas nas casas russas, o que fazia a referência ao status atribuído à pintura pelo artista. Era uma arte livre de qualquer referência com a realidade física, rompendo com a ideia de imitação da natureza e alusão ao mundo objetivo. Esta era a arte que não se referia a nada, além de si mesma. Malevich ainda falava de um certo realismo em suas obras, mas esse era baseado nas ideias do filósofo e matemático russo, P.D. Ouspensky, que defendia a ideia de um mundo além do nosso, uma quarta dimensão, um mundo não objetivo e invisível, mas nem por isso menos real. Outro grande nome das vanguardas russas foi L. Lissitzky, aprendiz de Malevich. Lissitzky era um artista, designer, fotógrafo, tipógrafo e arquiteto russo, e ajudou Kazimir no desenvolvimento do suprematismo. Em 1924, Lenin morre aos 53 anos, e Leon Trotsky, seu suposto sucessor, é exilado em 1928, dando começo ao governo ditatorial de Joseph Stalin, na União Soviética. O grande impacto de Stalin na arte foi em 1932, quando o realismo socialista foi implementado, sendo imposto pelo governo como uma política de Estado para a estética. O movimento tinha uma forte ideologia política, tentando promover o governo de Stalin, sendo principalmente propaganda ideológica. Não muito tempo depois, traído por seu próprio país, Kazimir Malevich morre aos 56 anos de idade. Em seu funeral, o famoso quadrado negro o acompanhou, mantendo-se firme acima dele, e também marcando o local onde seus restos mortais descansam. Suas formas geométricas elementares, sozinhas arranjadas, constituíam o zero da forma, a supremacia do puro sentimento artístico. A influência desse movimento é indiscutível. Assim como no construtivismo, o suprematismo deixou para trás uma rica herança, a herança da harmonia de cores e de formas, deixando claro que quando essas são arranjadas de forma correta, podem transmitir sentimento mais efetivamente do que palavras sozinhas.